E em Nova York, a dica de hoje é uma forma simples e prática para economizar nas atrações de Nova York. Vamos lá? Todo mundo sabe que uma viagem para Nova York não é barato. Começa na passagem aérea, depois o hotel, que pode chegar até 60% de todo o orçamento da viagem, e também tem as atrações. Nova York tem muitos pontos turísticos. Muitos são de graça, como Times Square, Central Park, Ponte do Brooklyn, Memorial do 11 de Setembro, entre outros parques e atividades. Só que muitas atrações são pagas e são quase que obrigatórias. Você vai vir para Nova York e não vai conhecer a Estátua da Liberdade, não vai conhecer um observatório, não vai conhecer um museu, mas tem uma forma muito simples e prática para você economizar nessas atrações. E eu vou explicar mais para vocês. Mas primeiro de tudo, você precisa ter um roteiro. Com o roteiro, você vai saber exatamente o que você vai fazer na cidade. Por exemplo, eu gosto muito de museu. Eu vou conhecer o Museu de História Natural, vou conhecer o Museu do 11 de Setembro, o Intrepid, que é um museu e antigo porta-aviões de Nova York, entre outros. E assim, eu vou saber exatamente o que eu vou conhecer. Por exemplo, se você gosta de observatório, tem 5 observatórios de Nova York. Quais deles você vai querer conhecer? E quando você faz um roteiro por dia, você sabe exatamente as atrações que estão em cada região. Lá no blog a gente tem post de roteiros de graça, para você conseguir saber mais o que fazer na cidade. E depois que você faz um roteiro, você começa a pesquisar quanto custa as atrações. E não é barato. Uma atração em Nova York custa em média $50, e são dezenas para conhecer. Mas você não precisa conhecer tudo na mesma viagem, você pode colocar apenas as essenciais. E para isso você tem uma forma de economizar muito simples e prática, é utilizando um passe de atrações. Passe de atrações não tem pegadinha. O Go City, por exemplo, o Passe Explorar, que eu vou mostrar para vocês, ele não tem pegadinha. Ele tem algumas regras, mas é tudo em português que você pode ler, entender e depois fazer as reservas das suas atrações. Só para você entender melhor o que é um passe de atrações. Ele reúne os principais pontos turísticos pagos aqui da cidade e ele é apenas um QR Code e ele sai mais barato que os ingressos vendidos avulso na bilheteria. Eu vou dar os exemplos e assim fica muito mais fácil explicar. O Empire State Building, que é o observatório mais famoso da cidade, ele custa $54 o ingresso avulso. O Observatório Edge, que é o observatório lá do Hudson Yards, também custa $54. O Observatório Top of the Rock, do Rockefeller Center, custa em média $52 o ingresso completo. O Museu do 11 de Setembro custa $36. O Museu de História Natural custa $33. E assim você vai somando essas atrações e vai ver quanto vai pagar no geral. A soma dessas atrações vai sair muito mais caro do que o passe de atrações. O Go City de 5 atrações custa $179 agora em abril de 2025. E o melhor de tudo, você não precisa escolher as atrações. Eu só dei 5 exemplos, só que no Go City tem mais de 100 atividades, entre museus, tours, pontos turísticos, observatórios e tudo mais. E você só escolhe a quantidade, não escolhe as atrações. E você tem a flexibilidade para fazer o que você quiser na cidade. Por exemplo, eu não quero mais fazer o Museu do 11 de Setembro, eu quero fazer o Madame Tussauds, que é o Museu do Boneco de Cera. Eu posso ir lá, mostrar o passe no Madame Tussauds e pronto, não preciso mais nada. Não preciso avisar, não preciso mudar de atração, nada. Apenas algumas atrações de Nova York com o Go City que você precisa de reserva. Hoje, em abril de 2025, são Empire State Building, que você consegue reservar diretamente no aplicativo ou no site do Go City em português. O Top of the Rock, também que é o observatório, você precisa reservar também com o Go City no site deles ou no aplicativo. A Estátua da Liberdade também precisa dessa reserva, só que outros não precisam mais. O Museu de História Natural até outro dia precisava de reserva, hoje não precisa mais. Você só mostra o passe e entra no museu. O Observatório Edge, que é o observatório do Hudson Yards, ele precisa de reserva, só que você faz na hora, diretamente nas máquinas automáticas. E as outras atrações, se precisam de reserva ou não, estão todas bem explicadas lá no site do Go City. Você tem tudo em português e você consegue saber o que fazer em cada atração. E ainda a gente tem um cupom especial do Dicas Nova York com 5% de desconto, que ele é cumulativo com as outras promoções do site. Tá $179, por exemplo, o passe de 5 atividades do Go City Passe Explorar. Se a gente colocar aqui mais 5% de desconto, vai sair $170. Se eu dividir por 5, cada atração vai sair $34. Lembra que eu falei que a média de atrações de Nova York custa $50, as mais caras? Isso que eu não coloquei, por exemplo, o Big Bus, que custa $69, e tem outras atrações mais caras. E como eu disse, ele é muito fácil de usar, as atrações
atrações têm credenciamento com o passe e você não precisa se preocupar. É só seguir tudo que está escrito no site. E quando eu posso comprar o GoCity? Você pode comprar até 1 ano de antecedência da sua viagem. Quando você faz a validação na primeira atração de Nova York, ele é válido por mais 30 dias. Assim você tem flexibilidade e pode utilizar durante a sua viagem. E o GoCity não tem só essas atrações que eu falei. Tem ainda, por exemplo, um tour no Madison Square Garden. Se você gosta de basquete, gosta de esportes, eu já fiz esse tour de bastidores. Ele custa $46. Com o GoCity, você só apresenta no dia e você tem a entrada garantida. Você não precisa pagar mais nada. Se você quiser fazer upgrade dentro de um ponto turístico, você pode fazer. Mas o passe sempre dá acesso ao ingresso geral, que você vai ter a entrada liberada dentro da atração que você escolher. Sabe aquele passeio de barco do pôr do sol no Circle Line, que é bem famoso na cidade? Também tem no GoCity. Esse ingresso avulso custa em média $36, mas com o GoCity você também vai economizar. E assim vai. É entrar no site deles, ver todas as atrações e fazer um roteiro baseado no que você quer conhecer. Porque não existe passe ruim, existe o passe adequado a cada pessoa. E assim você vai adequar o passe ao seu roteiro e economizar muito em 2025, 2026, quando você tiver marcado a sua viagem. A única coisa que eu falo que não vale a pena no GoCity é fazer os tours guiados. Os tours são todos em inglês ou espanhol e não são muito bons. Claro, tem alguns tours que são bons, mas você não vai perder dinheiro fazendo esses tours que você nem ia colocar no seu roteiro. Dê prioridade para fazer os principais pontos turísticos. Assim você vai economizar e não vai pagar caro como você pagaria nas bilheterias. E uma informação importante, em abril de 2025, ainda o Observatório Summit One Vanderbilt não está nem no GoCity e nenhum passe de atrações de Nova York. Se você quiser ir nesse observatório, que é um dos mais procurados da cidade, você precisa comprar o ingresso avulso e eu vou deixar aqui no QR Code que você pode comprar esse ingresso com cancelamento grátis. Assim você programa a sua viagem e se tiver algum imprevisto, você consegue cancelar. O GoCity você não consegue cancelar. Você tem até 1 ano para usar e você tem tempo suficiente para fazer o planejamento. Logo que você compra o GoCity, você pode comprar para 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Não tem problema. Você recebe o QR Code tudo no seu e-mail. E você pode baixar o aplicativo do GoCity e você tem o QR Code aqui. Você só vai apresentar esse QR Code por pessoa, mas não está nominal, tá? Cada pessoa precisa ter o seu GoCity, mas ele não é nominal. Você pode usar uma vez em cada atração, não pode repetir. Se preferir, faça o download do aplicativo do GoCity, que é em português, e você baixa também o QR Code do passe lá. Assim você tem tudo na mão e apresenta nas atrações e também tem todas as informações, se precisa de reserva, como proceder e tudo mais. O GoCity é a melhor forma de economizar nas atrações de Nova York, mas sempre faça um roteiro com antecedência. Não faça um roteiro baseado no passe. Veja o que você quer conhecer na cidade e assim depois você compra a quantidade de atividades que você quer do passe de atrações. E quanto mais atrações você adquire, mais barato sai o passe, maior será a sua economia. Eu dei o exemplo de 5 atrações, que já vale muito a pena. Mas se você comprar de 7, 10, aí vale muito mais a pena, a economia é muito maior. E caso você tenha alguma dúvida na utilização do GoCity, a gente tem vários vídeos utilizando o passe nas atrações. Assim mostra a realidade e como funciona, que é muito simples. A única coisa que não tem é fila preferencial. Quem não Nova York você não tem mais fila preferencial de nada, mas com o GoCity você pelo menos tem o passe e você não precisa passar mais na bilheteria, você economiza uma fila. E para comprar o GoCity, não esqueça do nosso cupom GO5Dicas para economizar mais 5%, que a promoção é cumulativa com outras do site. Tudo está aqui no QR Code e também no link da descrição. Eu espero que essas informações ajudem você a economizar em Nova York e faça uma viagem muito mais econômica. E você não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, para receber as notificações. Até a próxima dica!